O Palmeiras vem massacrando todo mundo no Allianz Parque, mas sempre tomando gol. Isso deve ser algo pro palmeirense se preocupar? Sim, isso deve ser algo para se preocupar, mas o Abel já percebeu e já mudou. O Abel fez um ajuste tático importantíssimo nos últimos 2 jogos, e aí eu vou citar contra a LDU e contra a Juventude, mesmo utilizando 2 escalações diferentes, mas com o mesmo padrão tático, com uma mesma dinâmica e com o mesmo ajuste em relação aos últimos jogos, que talvez você não tenha percebido, um ajuste quase que silencioso. Sim, ele mudou a formação do time, ele mudou o sistema tático do time, e isso pode nos dar aquilo que a gente mais quer, os 2 troféus. Vem comigo para mais uma análise do Calma Parmeiro, tá bom? Já deixa o like, já deixa o hype. Aqui eu trago conteúdo de Palmeiras todos os dias, principalmente conteúdo de análise, assim, que é o que eu mais faço aqui. Mais fácil de tudo, tem lives todos os dias. Então chega comigo, se você não é inscrito, se inscreve no Calma Parmeiro. Pega esse link aqui, ó, manda nos seus grupos de palmeirenses. Fala, ó, tem uma análise bacana aí, vocês perceberam isso nos últimos 2 jogos? E vem comigo para mais uma análise depois da vinheta. Olha só, eu tenho aqui as 2 escalações dos últimos jogos do Palmeiras, escalações diferentes aqui contra a LDU num 3-1-4-2, né, com 3 zagueiros, e a gente teve esse jogo agora contra o Juventude que o Abel poupou uma galera, e a formação base dá pra gente dizer que foi num 4-4-2, né? Voltou a dupla de zaga, os laterais ali, dupla de volantes, né? M e Aníbal, a dupla de meias, Facundo e Felipe Anderson, um 4-4-2, certo? Errado. Na prática, esses 2 times totalmente diferentes, eles funcionam com a mesma dinâmica. E isso, quando a gente fala de dinâmica, o Palmeiras ultimamente, depois que passou a jogar com a dupla de ataque e tudo mais, passou a utilizar uma dinâmica que a gente já cansou de falar aqui, e que ela ofensivamente foi muito interessante. Aí eu vou trazer a escalação contra a LDU só para exemplificar. Partindo do ponto de que a gente tem 3 zagueiros e o volante, que é o Fux, quer dizer, o zagueiro Fux, que pode ser volante, em tese ele seria o camisa 5, né? Então o Palmeiras constrói num 3+1, né? Com o volante afundando, vamos supor que o Fux seja volante nessa leitura, ele jogou como volante. Então ele afunda, né? Os laterais espetam, vamos colocar num ponto aqui que o Alan entrou no lugar do Kelvin, então ele entrou na posição de lateral, e aí o volante camisa 8 vira um camisa 5 e vem aqui construir. Quando o Palmeiras chega no campo de ataque, esse volante sobe para fazer a 5 e esse camisa 8 vira meio que um camisa 10. E o Palmeiras passa a jogar dessa forma, com muita gente no ataque, e aí independente das peças, aqui no lugar do Sousa, pode ser o Felipe Anderson, no lugar do Alan poderia ser o Kelvin, enfim, aqui independente das peças, o Palmeiras costuma atacar nesse formato meio árvore de Natal, mas contra a LDU o Abel não fez isso. O Fux jogou como zagueiro mesmo, zagueiro pela direita, o Gomes aqui por dentro e o Murilo aqui. Basicamente isso, e o Andrés de camisa 5. A diferença nessa formação tá aqui no Sousa, que veio para a ponta e o Piquerez jogou por dentro. Porque o Abel queria os caras mais agudos abertos, né? Não é uma questão de escolher o Piquerez por dentro, mas que o Sousa e o Alan segurassem a última linha da LDU. Até aí, beleza. Então o Palmeiras atacava dessa forma. Contra o Juventude, apesar da escalação ser toda mudada, a gente também teve uma dinâmica nessa pegada aqui, ó. Mesma coisa, você afunda o seu volante para fazer a saída de 3, certo? Você espeta os seus laterais com os seus meias vindo para dentro e o seu volante em tese camisa 8 vira um camisa 5. E aqui a gente tem, ó, o mesmo desenho que foi contra a LDU. O Palmeiras segue construindo no mesmo desenho, mas aí tá um grande detalhe desse novo esquema que o Abel colocou. Quando o volante baixava para construir, era em uma das situações de jogo. Na situação de construção lá de trás, o volante baixava, mas depois ele virava um volante, certo? Mas o Abel percebeu que essa dinâmica entre o volante afundar e voltar a ser volante, talvez estivesse deixando o time um pouco vulnerável em algumas transições de jogo e tomando alguns gols. Por isso ele oficializou o Palmeiras com 3 zagueiros. Sim, o Palmeiras está jogando com 3 zagueiros, pelo menos nessas últimas 2 partidas, o recorte é curto, vamos ver se isso se mantém, mas para mim ficou muito claro que é um ajuste que o Abel fez justamente para corrigir esses gols que o Palmeiras vem tomando de lances bobos. Então nesse caso, contra o Juventude, o Emiliano Martinez não é um 5 que virou zagueiro na saída de bola, ele jogou de zagueiro, trio de zaga com Fux,
M. Martinez e Murilo, e o Aníbal como esse volante, certo? A mesma coisa aconteceu no jogo contra a LDU. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa, quando a gente teve o trio de zaga, e aí fica mais fácil de enxergar, porque a gente olha para a zaga e são 3 zagueiros, né? Por mais que o Fux possa ser esse volante, mas ele jogou de zagueiro pela direita. Então quando a gente olha para o jogo da LDU, é fácil cravar, o Palmeiras jogou com 3 zagueiros, porque são 3 zagueiros de origem. Quando a gente olha para o jogo contra o Juventude, não tinham 3 zagueiros de origem. Tinha o Emiliano Martinez, então a tendência da galera é sempre focar na posição de origem do cara. Ah, o Emiliano Martinez não é zagueiro, então quer dizer que ele fez aqui a zaga na saída, mas virou volante. Não, ele jogou de zagueiro. Ele estava improvisado como zagueiro. A posição de origem dele é volante. A posição que ele jogou contra o Juventude foi zagueiro. Zagueiro central, certo? E aí eu trouxe alguns lances para exemplificar isso. E também é um detalhe que é muito importante, quando o seu 5 passa a não ocupar mais o meio campo e vira um zagueiro oficial, ele vira um camisa 3 ali, um camisa 4, sei lá, o seu volante, ele sempre vai estar sozinho, certo? Porque nunca vai ter essa companhia. Mas aí o Palmeiras, para não deixar o volante sozinho, teve que trazer algumas dinâmicas, umas dinâmicas coletivas e muito interessantes, e é o que eu vou explicar nesse vídeo aqui, nessa análise aqui. Eu separei alguns lances para vocês verem. Vamos lá. Primeiramente, jogo contra o Juventude, né, o jogo de ontem, e esqueçam as peças, tá, gente? Eu tô falando de funções no campo. Se o Palmeiras trocar as peças, for com o time titular, com reserva, as funções são as mesmas, só mudam as peças. Então vamos focar nas funções, certo? Palmeiras e Juventude, a gente percebe aqui, ó, saída com 3 zagueiros, esse aqui do meio é o M. Martinez, e aqui a gente vê o Aníbal. Formando dupla com quem? Com o Felipe Anderson. Qual que é a dinâmica que o Abel fez? A bola tá do lado direito, o meia esquerdo vira volante. Vamos traduzir? O meia do lado oposto vira volante. Se a bola tá do lado esquerdo, não seria o Felipe Anderson que viraria o volante, seria o Facundo Torres, certo? Então assim, quem é o 8 no Palmeiras? O Palmeiras joga só com camisa 5, não tem camisa 8? O camisa 8 é agora o segredo do Palmeiras. O segredo do Palmeiras é o camisa 8 é um jogador variável. Ele, conforme onde a bola tiver, você tem um camisa 8 diferente. Nesse lance, é o Felipe Anderson, é o meia do lado oposto. Vamos seguir essa jogada, depois do exemplo no campinho. Ó. O Palmeiras vai rodar essa bola. Olha como a bola chegou aqui do outro lado, então a bola estava na direita e chegou na esquerda. Então o Felipe Anderson não é mais o meia oposto. Não é mais o meia oposto, porque a bola chegou do lado dele. Então ele deixa de ser volante e ataca o espaço. Ó, ele estava na posição de volante quando a bola estava do lado oposto. A bola chegou do lado dele, ele deixa de ser volante e ataca o espaço. Vai para a posição de meia e quem vem receber é o lateral para fazer esse gatilho, né? O lateral vem receber e o Felipe Anderson, que é o meia, ele ataca o espaço. São movimentos complementares para confundir a defesa do adversário. Então, ó, vou seguir mais um pouquinho, vamos ver, ó. O Murilo tenta o passe no Felipe Anderson, que recebe como meia esquerda, barra ponta, né? Você quer chamar de ponta, mas o Palmeiras não usa pontas. Por que o Felipe Anderson está recebendo como ponta? Porque a jogada saiu do lado dele. Se a jogada tivesse saído do outro lado, ele estaria aqui como volante. E aí você percebe bem desenhadinho aqui os 4 atacantes. E aí eu vou colocar o ponta Felipe Anderson. E aqui do outro lado não dá pra ver, mas é o ponta Facundo Torres, que são os meias. Eles atacam esse espaço, né? Junto com os 2 atacantes que foram o Veiga e o Bruno Rodrigues. E o volante fica sozinho, com os laterais numa linha um pouco mais baixa. Você tá vendo aqui em cima o GFT e lá embaixo o Kelvin, né? Numa linha mais baixa para compor o meio campo, certo? Olha só, essa jogada não vai dar em nada. Vou dar uma adiantada nessa jogada, o Palmeiras vai tentar construir. O Palmeiras perde essa bola. E aí entra uma outra questão do time do Abel, que é o quê? O perde e pressiona. Palmeiras perdeu, sobe a marcação, encaixa a marcação individual nas primeiras opções de passes para o time não conseguir sair, para o time adversário não conseguir sair. E aqui a gente vê o GFT e o Aníbal Moreno vindo fazer esse perde e pressiona. Vou dar mais uma adiantada nessa jogada aqui. Olha como o Aníbal subiu e fez a falta. Beleza, fez a falta. Repara que esse jogador aqui é o cara que o Aníbal tem que marcar. É o meia, o camisa 10 do time adversário. No caso é o Nenê. Quem tem que marcar ele é o Aníbal Moreno, que é o camisa 5 do Palmeiras. Mas o Aníbal teve que subir para fazer essa marcação no perde e pressiona. O Nenê tá livre, mas aconteceu a falta. O Aníbal vai lá, ele não pode perder essa jogada. Se ele perder esse duelo, o cara que ele tinha que marcar tá livre. Então, beleza, não conseguiu desarmar? Faz a falta. E o Aníbal fez isso muito bem. Mas o jogador do Juventude é muito inteligente. Ó, levanta e cobra rápido, porque não dá tempo do Aníbal chegar. Mas nesse levanta e cobra rápido a gente vê aqui, no miolo de zaga,
o M. Martinez saindo da posição de zagueiro para caçar o camisa 10. Então, ele não jogou de volante, mas no caso do volante subir, é o zagueiro central que sobe para caçar. Muita gente pode ter confundido o Emiliano como, ele jogou de volante e afundou na zaga. Não, ele jogou de zagueiro. Só que o zagueiro central caça o camisa 10, caso o camisa 10 não esteja sendo marcado pelo primeiro volante. Porque o primeiro volante estava lá na frente, foi fazer o perde-pressiona. Nesse ponto, ele vai, subiu para caçar. Ele não precisa roubar essa bola, ele precisa atrapalhar a movimentação. E aqui a gente vê que a linha de 3 já está recomposta, porque o Kelvin recompõe. O lateral oposto percebe que o volante, o zagueiro foi fazer a do volante, o lateral desce para fazer essa recomposição. E nesse lance, o que acontece? Basicamente nada, o jogador consegue girar, inverte o jogo, inverte mal, porque ele estava bem marcado, e o Kelvin volta para a posição dele aqui, sai da posição de zagueiro, vem fazer essa recomposição. E olha aqui em cima, isso aqui é um detalhe muito importante, tá? O Emiliano Martinez, eu vi muita gente debatendo na minha live, ele jogou de volante, mas ele afundou. Não, se ele jogasse de volante, ele continuaria aqui. Você já vê que ele já tá dando um sprint para voltar para a linha de zaga. Zagueiro faz isso. Zagueiro dá o sprint para voltar para a linha de zaga. E aí, não acontece nada, e eu vou colocar só um áudio, escuta o que foi falado, o que deu pra ouvir na transmissão nesse momento, Aí fez só a proteção pra deixar ela sair. Boa M, é a comissão técnica do Palmeiras elogiando o Emiliano, que saiu da posição de zagueiro, foi fazer uma caça perigosa e conseguiu atrapalhar a ação do jogador. Com isso, o Palmeiras recuperou a posse. Foi um lance que não deu em nada, mas é um lance perigoso. Se o M sai para caçar, ele é zagueiro, ele não é mais volante nessa posição. É o que o Gomes vai fazer muitas vezes. Ele sai para caçar. Se o cara gira em cima dele e sai jogando, o Palmeiras tá ferrado lá atrás. Ele saiu e atrapalhou a ação do cara. Por isso ele foi elogiado, porque foi uma ação muito circunstancial ali, muito bem feita pelo Emiliano Martinez, o zagueiro central do Palmeiras no jogo contra o Juventude. Então, para exemplificar de vez como é que fica essa nova formação do Palmeiras, trio de zaga oficial, não tem essa dinâmica mais. Trio de zaga oficial, quem faz a 8? Depende do lado onde tá a bola. Se a bola tá aqui, jogada do Palmeiras saindo aqui com o Fux do lado direito, o Aníbal vem pra cá pra dar essa opção de passe, e quem vem jogar como 8 é o Felipe Anderson, certo? Caso a bola esteja do outro lado, rodando aqui, pro GFT vir jogar, o Aníbal vem dar a opção de passe, e aqui é o Facundo Torres. Não são os nomes, são as peças. Se tiver o Maurício jogando essa função, é o Maurício. Se tiver o Veiga, é o Veiga. Enfim, não importam as peças, importam as funções. Então, o meia do lado oposto da jogada é o cara que vira o camisa 8. E aí o Palmeiras consegue ter um time mais equilibrado, nesse 3-2-3-2, certo? Que joga com um trio de zaga oficial, que ninguém sobe, não dá espaço lá atrás, mas tem uma dinâmica de rotação para que o Palmeiras consiga construir e não ficar um buraco no meio campo, porque não adianta nada você fazer 3 zagueiros e deixar o seu volante aqui, sozinho, tendo que fazer essa parábola todo sozinho aqui no meio campo. Mas se você trabalha com um volante camisa 8 variável, né, que ele varia conforme a jogada, você tem que dar algumas opções para confundir a defesa adversária. Então, nesse caso, olha essa jogada que legal que eu separei aqui. Com 1 minuto de jogo, a gente já teve uma das dinâmicas diferentes do Abel. A saída de bola a 3, aqui eu tô marcando no meio o Emiliano, para deixar muito claro que ele jogou de zagueiro, tá? Ainda tem gente que ainda não percebeu que ele jogou de zagueiro. O Palmeiras vai sair jogando com o Fux, e olha só esse detalhe, A segunda linha do Palmeiras com 5, os laterais, os alas, o Kelvin de um lado, o GFT do outro, o primeiro volante, o Aníbal Moreno, e os 2 meias, o Facundo Torres e o Felipe Anderson. Tem uma dinâmica onde o segundo atacante, que nesse caso foi o Veiga, e geralmente é o Flaco Lopes que joga nessa posição, ele vem buscar o jogo. Porque a marcação tá toda encaixada no meio campo do Palmeiras. Então o seu segundo atacante descola da última linha, vem buscar o jogo, e o seu meia ataca o espaço, Olha como atacou o espaço aqui, Facundo e Felipe Anderson na linha de meias. E o Veiga, que é o segundo atacante, vem formar a dupla de volantes com o Aníbal Moreno. Então existe uma dinâmica de saída por dentro. Quando a saída é por dentro, quem vem virar o segundo meio campista, né, o camisa 8, é o segundo atacante. Então você tem 3 opções. Você tem o meia do lado oposto, os 2, né? Porque se está do lado direito, você tem o meia esquerda. Se está do lado esquerdo, você tem o meia direita. E se a jogada é por dentro, quem vem fazer a camisa 8 é o segundo atacante. O Palmeiras tem 3 opções de camisa 8 nesse momento. E aí o Veiga
sai jogando aqui, bonitinho, a jogada acaba que não dá em nada, mas é uma dinâmica interessante que eu achei legal trazer aqui também. E o exemplo aqui no campinho é exatamente esse, ó, o volante dá um passinho para o lado e quem vem buscar é o segundo atacante, dando espaço para os meias ficarem aqui como suporte para o centroavante. Então o Palmeiras acaba jogando dessa forma, com o segundo atacante virando um volante nessa construção. E isso também funciona no momento defensivo. Olha como o Palmeiras está se recompondo aqui, e esse é o detalhe, ó. Vocês repararam aqui no Facundo Torres, ele se deslocou do meio, da ponta para o meio, para formar essa dupla de volantes aqui com o Aníbal Moreno. Por que o Facundo Torres está jogando de 8 nesse momento? Porque a bola está do lado de cá, então é o meia oposto quem forma esse volante. Se a bola estivesse do lado de lá, quem faria essa função era o Felipe Anderson. É muito bem o que eu expliquei antes. Repara, vou até voltar alguns frames, repara no movimento do Facundo Torres, ó. Nesse momento tá o Aníbal aqui como volante, ele até olhou para o lado, ó, talvez tenha até comunicado alguma coisa. A bola virou para esse lado, olha aqui, ó, se deslocando. O Facundo Torres saiu da posição dele para fazer a função de 8. Isso é um deslocamento proposital, não é que ele estava por ali, ele se deslocou para fazer a função de 8. Então isso deixa muito claro que é algo treinado do Palmeiras. A bola tá do lado direito, o cara da esquerda, o meia esquerda, vira o volante. A bola tá do lado esquerdo, o meia direita vira esse segundo volante. É algo treinado e que com o tempo vai ficando cada vez mais rápido e melhor ensaiado entre os jogadores. E ó, o último exemplo que eu peguei aqui é do jogo contra a LDU, que foi quando o Abel propôs essa mudança e que eu sinceramente achei que era um ajuste circunstancial para buscar a virada contra a LDU, mas que ele repetiu contra o Juventude, o que me leva a crer que é uma nova dinâmica do Palmeiras, ó. Saída a 3, os 3 zagueiros, Fux, Gomes e Murilo, mais um, que é o volante, o único volante do jogo, que é o Andreas Pereira. Vou adiantar essa jogada, o Palmeiras vai tentar espetar essa bola lá na frente. E aqui, quando a LDU recupera, você percebe, ó, a recomposição do Palmeiras com 2 volantes. O camisa 5, o Andreas Pereira, e o camisa 8, Piquerez. O Piquerez foi o camisa 8 nesse jogo contra a LDU. E não é porque ele era... porque o lateral foi o camisa 8, não. O Abel colocou o Piquerez por dentro e o Sousa por fora, como eu já mostrei no campinho, porque ele queria o Sousa e o Alan muito espetados. Então essa função de ser um meia e não o extremo era do Piquerez. Piquerez jogou um pouco mais por dentro. Então o Piquerez, em tese, nesse jogo contra a LDU, ele estava fazendo a função que é do Felipe Anderson. Tá? Ele não era o Sousa quem estava fazendo essa função, era o Piquerez que estava fazendo essa função, que é do Felipe Anderson. A gente olha aqui no campinho e é aquilo que eu falei, recompõe o cara do lado oposto para fazer a camisa 8, e aí o Sousa continua espetado, ele era o Piquerez do jogo, né, o cara espetado, o Alan era o Kelvin do jogo, né, espetado, e aí os 2 meias, né, Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque, né, o segundo atacante vira meia. Mas nessa dinâmica, em saída por trás, saída pelo meio, a gente pode ter outras dinâmicas, ó. Por exemplo, vamos voltar aqui, Piquerez por aqui. Nesse caso, no momento que a bola estava do outro lado, era o Maurício quem vinha fazer isso aqui. E na hora que o Palmeiras queria jogar por dentro, era aquele mesmo detalhe que eu falei, que era o Veiga fazendo contra o Juventude, que é o volante dar um passinho para o lado e o Flaco Lopes vir buscar como um dos volantes. Então, essa é uma nova dinâmica do Palmeiras que eu achei bem interessante, tá? Em resumo, ainda é a mesma formação. A diferença é que é 3 zagueiros oficial, não é só mais no momento de saída de bola, é 3 zagueiros oficial. Você tira o camisa 8, o Palmeiras não tem mais um camisa 8 fixo para colocar um cara na zaga, e o camisa 8 do Palmeiras é o variável. É o variável desse time. Se a jogada é por dentro, o segundo atacante vira meia. Se a jogada é pela direita, o meia esquerdo vira meia volante, né? Se a jogada é pela esquerda, o meia direito vira segundo volante. Então, o camisa 8 do Palmeiras hoje não é mais o Andreas Pereira. O Andreas Pereira é o volante fixo, ou o Aníbal quando joga. O camisa 8 do Palmeiras é o cara que faz sentido para cada jogada. É uma posição variável, não é mais uma posição fixa, algo que é muito raro no futebol. Geralmente os caras têm posições fixas, mas o Palmeiras hoje trabalha com camisa 8 variável, que depende da situação, depende da construção, e que para o técnico adversário é uma loucura completa para estudar esse esquema. Eu gostei e eu acho que o Abel fez muito bem em equilibrar um time que estava muito bem ofensivamente, mas que estava tomando muitos ataques, e eu acho que isso equilibrou.
nos 2 últimos jogos, baliza 0. Então, vamos ver nos próximos capítulos disso. Quero saber a opinião de vocês. Ficou alguma dúvida? Eu acho que essa análise ficou um pouco complexa, porque foi uma mudança um pouco complexa do Abel. Deixe aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Curtiu essa análise? Like, hype, comentário. Deixa um comentário aqui para ajudar o meu trampo. Se inscreve no canal Parmeiro. Tamo junto e avante palestra!